Bacana, bacana. Veja aqui o artigo 59, já está começando. Depois uma live só sobre a extorsão. Vou falar logo sobre a extorsão mediante sequestro, depois a gente trata aí da extorsão, uma live à parte. Veja, extorsão mediante sequestro, artigo 159, né? Depois eu vou fazer uma live abordando as pegadinhas somente da extorsão. 159 descreve o seguinte: sequestrar pessoa, com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Perceba bem, te chamo no beba, porque olha a ação do tipo penal. Sequestrar pessoa. Vejam que a conduta ela recai necessariamente, né, em pessoa, um ser humano. Então, porque perceba, e eu chamo para você ficar atento. O Tício pegou o cachorro do Mévio. Pegou o cachorro do Mévio e falou: Mévio, eu só ia entregar o seu cachorro, né? Veja se você pagar resgate. Olha, você não pode raciocinar com a extorsão mediante sequestro. Professor, mas sequestrou lá, cerceando a liberdade do cachorro. Perceba bem, a conduta já recaiu em um animal. O tipo penal menciona sequestrar a pessoa. Se eu tenho o sequestro, veja, né? O sequestro. Se eu tenho ali alguém, né? Veja que capturou um cachorro e exige a vantagem econômica para devolvê-lo. Perceba, né? Veja, aí eu terei materializado o crime de extorsão, né? De extorsão, porque o cachorro, veja, né, constitui patrimônio de alguém, não é isso? E veja que quando eu falo da extorsão, veja, ele ameaça, né, ficar com o cachorro, não é isso? E veja, né, ameaça ali ficar com o cachorro e exige a vantagem. Eu tenho somente extorsão. Legal? Não há que se falar, da extorsão mediante sequestro. Veja que o dolo, ele é específico. O dolo é específico. Eu, além de sequestrar, veja, cercear a liberdade, né, impedir ali a livre circulação da pessoa, né? Veja, quando eu falo livre circulação, é a pessoa, inclusive, poder sair do local em que ela se encontra, né? Porque, perceba, eu posso ter alguém que tem uma certa circulação, mas, veja, eu tenho cerceamento de liberdade dela. Uma pessoa está dentro do quarto, ela pode se movimentar, mas dentro do quarto. Legal? Bacana? Veja que ela não tem a sua liberdade para ir aonde ela quer. Porque eu estou cerceando a sua liberdade. Veja que o dolo, né, é um dolo específico, porque eu tenho que sequestrar e eu tenho que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Será que essa vantagem é econômica? Será que essa vantagem é econômica? Perceba bem. E aí? Perceba que quando eu trato da extorsão, lá no 158 menciona: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Bem, aqui no 159, o legislador, quando ele quis falar vantagem econômica, né? Olha lá, ele mencionou vantagem econômica. E aqui no 159, ele fala o seguinte: qualquer vantagem. Duas perguntas que se faz: essa vantagem deve ser indevida? Essa vantagem deve ser econômica? É a pergunta que se faz. Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma corrente majoritária, esmagadora, que entende o seguinte: extorsão é crime contra o patrimônio. Então, necessariamente, essa vantagem é econômica. Joguei duro com você. Não é isso? Necessariamente essa vantagem é econômica. E além de ser econômica, essa vantagem é indevida, muito embora o tipo penal não venha mencionar. Professor, por quê? Porque se for devida, eu terei, veja, exercício arbitrário das próprias razões, ou como menciona a Hungria entende que no caso da vantagem ser devida, para a Hungria, teríamos aqui dois crimes. Qual? Sequestro e exercício arbitrário das próprias razões. Nelson Hungria, clássico nesse sentido. Legal, então a vantagem deve ser indevida. Como condição ou preço do resgate. Como condição, perceba bem. Então eu sequestrei a pessoa e uma condição para que ela seja libertada é assinar um cheque.
viu? Então, condição, né? Qual é a condição? Assinar um cheque. Ou uma outra situação em que ela pode ser libertada é pagar um resgate, ou seja, a entrega de valores. Entenderam ou não? Por isso que ele fala a condição, eu posso forçar a pessoa a adotar uma determinada conduta que venha, veja, me proporcionar uma vantagem econômica. Entenderam? Qual é a condição? Assinar o cheque. É isso? Resgate, pagamento em valor. Legal, então, em valores, né? Em dinheiro. Um exemplo, né? Exemplo aqui que eu estou dando. Bacana, bacana, bacana. Veja que a pena lá da extorsão mediante sequestro, né? Reclusão de 8 a 15 anos, né? Reclusão de 8 a 15 anos. A extorsão mediante sequestro, tanto a sua forma simples como a sua forma qualificada, e eu estou dizendo a extorsão mediante sequestro lá do 159, veja, é materializa, né? Veja, é considerado crime hediondo. Legal? Crime hediondo. Veja, estou falando aqui da extorsão mediante sequestro. É importante ainda, né? Analisando aqui a pena é de 8 a 15, né? Veja, de 8 a 15 é um crime de elevado potencial ofensivo. É um crime de elevado potencial ofensivo. Bacana? Legal, legal, legal. Quem é o sujeito passivo desse crime, né? Quem é o sujeito passivo desse crime? Perceba bem, sujeito passivo tanto vai ser a pessoa que tem a liberdade cerceada, veja, como também aquela pessoa que tem o patrimônio diminuído. Entendeu, não? Então eu sequestro o filho do Tício, perceba, ele é sujeito passivo, o filho do Tício. E veja, o Tício também vai ser sujeito passivo, porque ele vai pagar o resgate. Entenderam ou não? Ou seja, tem o patrimônio diminuído. Então, que sujeito passivo, eu posso ter, né? Eu tenho duas pessoas, né? Posso ter duas pessoas. Quem sofre o cerceamento de liberdade e quem paga o resgate. Bacana, bacana, bacana. Joga muito duro, né? Joga muito duro. Perceba bem que o policial militar, perceba, pode figurar como sujeito ativo do crime. Legal? Então, olha, eu tenho um policial militar, perceba, veja, ele foi lá, né, cumprir uma missão numa determinada comunidade no Rio de Janeiro, e veja o que ele fez. Cerceou a liberdade, né, cerceou a liberdade de um bandido, né, e exigiu vantagem econômica para proporcionar a liberdade, né, para libertá-lo. Veja que, nesse caso, perceba bem, não há que se falar em concussão. Veja, porque ele empregou a grave ameaça. Legal? Então, mesmo que ele esteja aí no exercício da função policial, se ele empregando grave ameaça, eu afasto a concussão e ele responde aí na extorsão, né, mediante sequestro. E digo mais, não só vai responder pela extorsão mediante sequestro, como vai responder também pelo crime de abuso de autoridade em concurso formal de crime. Então, fica ligado que é possível, né, concurso formal entre a extorsão mediante sequestro e abuso de autoridade. Beleza? Lá da Lei 4898, artigo 3º, né? A linha A. Perceba bem. Perceba, né? Perceba. Quando eu trato da extorsão, importante falar ainda, né? Extorsão mediante sequestro. Veja que como a extorsão mediante sequestro, que é um crime complexo. Professor, por que é crime complexo a extorsão mediante sequestro? Porque, veja, é formada pela extorsão e pelo sequestro. Dois crimes, né? É isso aí, entendeu? É um crime sequestro. É um crime, tá? Joguei duro. É um crime complexo, né? Formada pela extorsão, bacana, e o sequestro. Veja que trata-se de um crime formal. Também chama de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Mas aí eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque, veja, a consumação da extorsão do 158 vai ocorrer, né? Veja, com a exigência, né? Trata-se de um crime formal. Veja que o recebimento do resgate é mero exaurimento. Isso é mero exaurimento, né? O recebimento do resgate é mero exaurimento do crime. Então, na exigência, o crime, né, já figura como consumado. Eu estou falando da extorsão, do artigo 158. Quando eu trato do objeto da aula de hoje, que é a extorsão mediante sequestro, perceba bem, a consumação ela vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima.
Então, veja, o Tício, ele quer sequestrar o Mévio para exigir o resgate. No momento em que ele cerceia a liberdade do Mévio, muito embora ainda não chegou no cativeiro, muito embora ainda não, perceba, ainda não exigiu a vantagem indevida, veja, eu já tenho um crime consumado. Consumado por quê? Porque o cerceamento da liberdade, né? Veja, ó, aqui, ó, sequestrar a pessoa com um fim. Então, no momento que ocorreu o cerceamento de liberdade, esse cerceamento tem uma finalidade? Tem. Qual seja, obter para si ou para outrem qualquer vantagem, né? Qualquer vantagem. Aí eu falei para vocês, desenhando, né? Nelson Hungria, a vantagem deve ser econômica, porque trata-se de um crime contra o patrimônio. Já os penalistas, né? Aí eu diria de forma esmagadora, entendem que a vantagem é econômica, né? Você tem Frederico Marques, por exemplo, um grande, né? Aí chamando só nos clássicos, Frederico Marques entendendo que não há necessidade que a vantagem seja econômica. Por quê? Porque se o legislador desejasse que a vantagem fosse econômica, ele teria o feito como ele descreveu lá no artigo 158. Né? Quando ele trata da extorsão, ele fala lá, indevida vantagem econômica. Entenderam ou não? Perceba. Então, muito interessante ainda, que eu vou jogar muito duro com você, e eu adoro jogar duro. Esse é meu preparo para o aulão do Pará. Eu estou voando muito alto. Veja bem. Eu vou chamar sua atenção porque, perceba bem, né? É a aula em pegadinhas e armadilhas. Eu estou aqui para dar o básico. Eu não estou aqui para dar o básico e digo o seguinte. Fica muito esperto. Tá? Fica muito esperto quando você analisa o 158 e quando você analisa o 159. Veja que o 158 constitui elementares da extorsão, a violência e grave ameaça. Lá no 159, eu não tenho a violência e grave ameaça como elementares. Mas veja, implicitamente, você tem. Porque é difícil alguém, né, veja, se submeter à vontade de uma outra pessoa sem uma violência, sem uma grave ameaça. Isso é muito importante porque, perceba bem, eu posso ter uma extorsão mediante sequestro, perceba, inclusive com uma violência imprópria. Concorda comigo? Ou seja, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima, eu posso ter uma extorsão mediante sequestro. Sem violência e grave ameaça. Como assim, professor? Perceba bem. A vítima, ela foi no banheiro, né? Foi no banheiro. E o Tício trancou no banheiro. Trancou no banheiro e ligou, olha, você só vai sair aqui. Ô, família da vítima, joga duro comigo. O que foi? Mete um Alfa Zulu aí, joga duro comigo, família da vítima. Olha só, a vítima tá aqui. Eu não ameacei, nem usei de violência e ameaça. Não, ela tá trancada dentro do banheiro. O que você está fazendo? Não, eu estou reduzindo a impossibilidade de resistência dela. Eu estou usando uma violência que eu vou chamar de imprópria. Então, perceba bem. Na extorsão mediante sequestro, é cabível a violência imprópria. Porque, veja, ele não... na extorsão mediante sequestro, isso é cabível a violência imprópria. Entenderam ou não? Bacana. Analogia em direito penal.